Oi, bem-vindo a mais um vídeo da série de vídeos produzida pela Liga de Medicina Clínica e pelo Programa de Educação Tutorial, ambos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Bruna Chutais, eu sou aluna da UFC, estou no 10º semestre e neste vídeo vou falar com vocês sobre pré-natal na atenção primária à saúde, o que a gente tem que perceber na nossa gestante ou nos exames dela ou até no neném para poder encaminhar ela para um especialista, que nesse caso seria uma maternidade terciária ou então uma policlínica disponível na sua região. De introdução, eu trouxe o que eu vou falar para você ao longo dessa aula. Primeiro, eu vou começar dividindo os riscos entre um pré-natal de baixo risco, um de alto risco e uma situação de emergência. Depois, a gente vai passar um passo a passo sobre o pré-natal de rotina na atenção primária e como que nesse pré-natal a gente vai percebendo os fatores de risco para encaminhar essa gestante. E por último, eu listei todos os critérios de classificação do Ministério da Saúde, para você poder ter acesso, estudar, ler, tentar memorizar, para poder usar no seu dia a dia nas consultas com as suas gestantes. Eu trouxe as referências aqui para o começo porque acho importante salientar algumas coisas. Essas três primeiras referências são referências muito boas, muito importantes. Inclusive, a primeira é o caderno de atenção básica à saúde, é o principal material que a gente seguia, porém, eles são um pouco antigos e algumas coisas já foram atualizadas, já tem novas recomendações que estão diferentes do que está neles. Então, eu utilizei alguns protocolos de universidades federais para poder me atualizar nessa parte, como foi o caso da diabetes gestacional e de síndromes hipertensivas. Então, é mais para ficar de dica para você, para caso você for revisar, for tirar alguma dúvida, lembrar de consultar alguns materiais mais atualizados para poder conferir se está tudo certinho. Então, vamos começar. Primeiro, é bom definir o que é um pré-natal de baixo risco, que é o pré-natal que a gente acompanha na atenção primária, que é aquele que não precisa de uma alta densidade tecnológica. A gente consegue cuidar da saúde da mãe e do bebê com o que a gente tem no posto, e também é um pré-natal que a morbidade e a mortalidade materna e perinatal são menores ou iguais à da população geral. Já um pré-natal de alto risco, ele tem uma ele tem uma demanda de usar uma tecnologia maior e mais frequente. E também a mortalidade e a morbidade materna e perinatal são maiores do que a população geral, muito provavelmente por comorbidades desenvolvidas antes ou durante a gestação. Já uma emergência, né, uma condição que vai fazer a gente caminhar gestante para emergência são coisas mais agudas, como hemorragias, ou então casos que não permitem esperar uma consulta no pré-natal de alto risco ou sair o resultado de algum exame para a gente tomar uma conduta. Como eu falei de reavaliar o risco a cada consulta, é importante lembrar que o Ministério da Saúde diz que um pré-natal de qualidade é aquele que consegue oferecer no mínimo 6 consultas durante a gestação, sendo a periodicidade dessas consultas mensal até a 28ª semana, que passa a ser quinzenal entre a 28ª e a 36ª semana, e semanal a partir da 36ª semana até a 41ª, que depois disso a gente encaminha para uma emergência. E esse esquema, ele pode ser modificado conforme for a necessidade apresentada pela paciente.
a queixa que ela estiver apresentando e também o que a gente entender sobre o quadro clínico dela. Entrando agora nas demandas propriamente ditas de um pré-natal na atenção primária à saúde, no primeiro trimestre é quando a gente geralmente tem a nossa primeira consulta, e nela é essencial investir tempo para uma boa anamnese, porque é nessa anamnese bem detalhada que a gente vai conseguir perceber e já começar a agir em fatores de risco. A gente pode usar uma caderneta ou cartão da gestante para se guiar, já que lá tem checklists que a gente já sana muitas dessas perguntas, e também fazer a busca ativa por fatores de risco. O exame físico deve ser muito bem detalhado nessa primeira consulta e a gente também tem que se preocupar em sanar as dúvidas e angústias dessa paciente, de forma a acolhê-la, a estreitar as relações entre o médico e a paciente. É também no primeiro trimestre que a gente solicita a maior quantidade de exames. Então, a partir de agora, eu vou falar de cada um deles, de modo a estratificar os possíveis resultados, a dizer se a gente deve ou não referenciar a paciente. Começando pelo hemograma, a gente solicita para ver a anemia, que pode não ter anemia, pode ter uma anemia com hemoglobina de 8 a 11, e a gente tenta tratar, repete o exame com 30 a 60 dias, e se não melhorar, a gente referencia para um pré-natal de alto risco, e caso a hemoglobina já chegue menor que 8, ela vai primeiramente para uma emergência, e depois a gente referencia também para um pré-natal de alto risco. No hemograma, a gente também pode olhar plaquetopatias. Caso seja encontrada, nós devemos referenciar, e a gente também deve estar sempre atento à pré-eclâmpsia, que a plaquetopenia é um dos critérios. Em relação ao grupo ABO e ao fator RH, a gente tem que se atentar, principalmente caso o fator RH seja negativo. Se for, a gente solicita um CUMBIS indireto e também solicita a dosagem do tipo sanguíneo do RH do parceiro, do pai da criança, né? Se o CUMBIS indireto da mãe for positivo, significa que a paciente já é aloimunizada. A gente tem que referenciar porque essa paciente vai ter que fazer uso de imunoglobulina mais para frente nessa gestação. E se for negativo, a gente vai ter que repetir entre a 24ª e a 28ª semana para verificar se mudou esse resultado e aí sim referenciar ou se não, se continua negativado. No primeiro semestre, a gente também solicita uma glicemia de jejum. No próximo slide, eu vou mostrar um fluxograma sobre isso. Mas caso seja diagnosticada uma diabetes mellitus prévia ou uma diabetes mellitus gestacional, a gente tem que referenciar. O que a gente pode fazer quanto ao posto de saúde é orientar uma dieta e solicitar que essa gestante realize uma curva glicêmica, que é fazer a medição da glicemia capilar, a do dedinho, em jejum, 1 hora após o café da manhã, pré-almoço, 1 hora após o almoço, pré-jantar e 1 hora após o jantar. Para que quando essa paciente chegue no pré-natal de alto risco, ela já tenha essa curva que vai ajudar muito eles a definir como vai ser o tratamento dessa paciente. Aqui tem o esquemazinho que diz que se a gestante for menor que 20 semanas, e se ela estiver no primeiro trimestre, como a gente está falando, vai fazer uma glicemia de jejum imediatamente. Caso o resultado dê maior que 126, significa que ela já tinha uma diabetes mellitus prévia. Se for entre 92 e 125, a gente diagnostica uma diabetes mellitus gestacional, e se for menor que 92, ela tem um resultado negativo. Mas aí a gente vai ter que prosseguir lá para a 20ª, 28ª semana com novos exames, que eu vou falar mais para frente. A gente solicita também um teste rápido para sífilis, que se der positivo, a gente vai solicitar um VDRL. Caso o postinho não tenha esse teste rápido, a gente pode ir direto para o VDRL, e aí se der positivo, a gente tem que tratar tanto a gestante quanto o paciente e ficar dosando mensalmente o VDRL. Se der negativo, a gente repete o teste rápido ou o VDRL, que tiver disponível, no terceiro trimestre novamente. Sífilis é para ser tratada no posto. A gente só vai referenciar por sífilis caso haja uma suspeita de neurosífilis ou a paciente seja alérgica à penicilina, que tem como a gente tratar por outros antibióticos, só que esses outros antibióticos tratam só a mãe, não protegem o bebê contra a sífilis. Por isso a gente referencia, para poder fazer a sensibilização à penicilina.
Outro teste é o teste para o HIV, que pode ser por teste rápido e por HIV, anti-HIV 1 e 2. Caso dê positivo a alguns desses dois testes, o Ministério recomenda com que a gente realize novamente o teste e, dando positivo novamente, a gente referencia. Eu já vi nas referências utilizadas casos de que a gente manda desde o primeiro positivo. Então, há essa confusão aí na literatura. Mas a gente tem que referenciar sim, caso a paciente seja HIV positivo, ela não deve ser acompanhada no postinho de saúde. A gente vai solicitar também o IgG e o IgM para toxoplasmose. A sorologia da toxoplasmose pode ter vários cenários. Caso o IgG seja reagente e o IgM não reagente, significa que a gestante está imune e aí não há necessidade de realizar novas serologias. Mas caso o IgG seja não reagente e o IgM reagente, a gente pode estar diante de uma infecção recente, ou uma toxoplasmose aguda, ou um IgM falso reagente. Nós temos que começar o tratamento com espiramicina e repetir a sorologia com 3 semanas para verificar se vai ter a soroconversão do IgG. Se não tiver, provavelmente era um IgM falso reagente. Caso ambos os anticorpos sejam reagentes, a gente pode estar diante de uma infecção crônica ou uma toxoplasmose aguda. E aí a gente solicita a avidez do IgG, que quanto mais forte, significa que mais antiga é essa infecção. Se a avidez for forte, acima de 60%, não tem necessidade de fazer mais teste e ela continua sendo acompanhada no pré-natal de risco habitual da atenção primária à saúde. Se ou for intermediário ou então avidez fraca, a gente tem que encaminhar, porque muito provavelmente é uma toxoplasmose aguda. E se ambos forem não reagentes, significa que a gestante está susceptível a contrair a doença, então a gente tem que orientar muito bem as medidas profiláticas, que consistem em medidas de higiene, tentar não entrar em contato com o solo e nem comer alimentos, carnes mal passadas. E a gente repete a sorologia durante a gestação. Para a hepatite B, a gente solicita o HBsAg, que é um antígeno do vírus. Se for positivo, a gente tem que referenciar essa gestante. Algumas literaturas falam que a gente só referencia depois de ter um HBeAg positivo, que é o que confirma que a doença está em atividade, o vírus está se replicando. Mas caso a gestante tenha a hepatite, ela já pode ser referenciada. E se a paciente não souber se ela foi vacinada previamente para hepatite B, a gente solicita um anti-HBs. Caso dê negativo, a gente orienta a vacinação e caso dê positivo, a gente vai ter que investigar. Se positivou por uma contaminação prévia, se ela é uma portadora crônica do vírus da hepatite B ou se foi devido à vacina, que a gente pode investigar dosando um anti-HBC. A gente solicita também o exame de urina tipo 1, que é um sumário de urina normal para investigar a infecção do trato urinário, ou para investigar proteinúria, que é um marcador de risco e até diagnóstico para pré-eclâmpsia. Se tiver presente, a gente referencia. E a urocultura, que é para investigar principalmente infecção do trato urinário e bacteriúria assintomática, que a gente sempre vai tratar na gestante. Quando terminar o tratamento, a gente vai repetir a urocultura com 1 semana e fazer esse exame mensalmente até o termo. A dosagem do TSH e a busca ativa por doenças da tireoide, a gente só vai solicitar se a gestante tiver algum dos fatores de risco listados aqui nesse slide. Que não compensa eu ler, né? Compensa você dar um pause nessa videoaula, dar uma lidinha, tirar um print para poder ter em mãos quando for tratar uma gestante com esses fatores de risco, solicitar o TSH e, se confirmar da endocrinopatia da tireoide, a gente referencia para um pré-natal de alto risco. E os últimos exames do primeiro semestre é a ultrassonografia obstétrica para verificar a idade gestacional, de preferência antes da 14ª semana. Quanto mais recente, mais fidedigna vai ser a idade gestacional. O citopatológico do colo de útero é, se for necessário. Um exame de secreção vaginal também, se
tiver indicação, se a paciente tiver queixas, paracitológico de fezes, só se houver indicação, sintomatologia ou então caso de uma anemia refratária. IgG e IgM para rubéola e para citomegalovírus, ambos são controversos. A gente diz que para rubéola não se pede porque não tem o que fazer, a gente não tem um tratamento e a gente também não consegue modificar muitas coisas em relação a isso, a não ser orientar a paciente a buscar uma vacinação depois do parto. E para CMV a gente só vai investigar se tiver suspeita de infecção congênita, sintomatologia materna ou infecção por HIV na mãe, né, na gestante. Entrando no segundo semestre, eu coloquei aqui para a gente lembrar de reclassificar o risco e se atentar para novas queixas da paciente que podem estar traduzindo algo de errado que esteja acontecendo, né, dentro dela. E no exame físico, a gente vai começar a fazer a altura uterina a partir da 20ª semana e também tem a ausculta dos batimentos cardiofetais, que começa um pouco antes, entre a 10ª e a 12ª semana, com o sonar, que geralmente tem disponível no posto. Eu trouxe esses dois juntos porque quando eles estiverem nos extremos, sendo a altura uterina acima do percentil 90 ou abaixo do percentil 10 e os BCFs abaixo de 120 ou acima de 160, são condições que necessitam ser investigadas. A gente tem que tentar encontrar algum problema que esteja acontecendo, solicitar uma ultrassom recente e realizar um retorno precoce para reavaliar essa gestante. Caso não seja encontrado nenhum motivo fácil de se resolver na atenção primária ou então não tenha mudança nesses parâmetros, a gente tem que referenciar essa gestante para ser acompanhada por um serviço com mais tecnologia para lidar com esses problemas. Voltando, aquela gestante que teve seu cumbis indireto negativo no primeiro trimestre, a gente vai repetir. Se der positivo, a gente vai referenciar para ela poder fazer o uso da imunoglobulina. O IgG e o IgM para toxoplasmose, se tiver dado negativo no primeiro trimestre, algumas literaturas dizem para solicitar novamente, outras dizem que só é necessário no terceiro trimestre, por isso que tem esse asterisco. E a gente pode solicitar a ultrassonografia obstétrica, dessa vez com a intenção de avaliar anomalias fetais e estruturais e também fazer um estudo das artérias uterinas. Agora a gente já passou para o terceiro trimestre, viu como o primeiro trimestre é o que tem mais exames. No terceiro trimestre, os exames que a gente vai solicitar é novamente um hemograma para avaliar aquelas mesmas coisas que a gente já discutiu no primeiro trimestre. Novamente uma glicemia de jejum, não vai precisar ser o TTOG, e os valores de referência também são os mesmos, aquele entre 92 e 126 é uma diabetes mellitus gestacional e acima de 126 é uma diabetes mellitus prévia. Vamos repetir pela terceira vez o cumbis indireto, caso continue dando negativo, se positivo, referenciar. No terceiro trimestre, a gente repete o VDRL ou o teste rápido para sífilis, vai repetir o anti-HIV ou o teste rápido para HIV, de preferência antes de 36 semanas. Vamos repetir a sorologia para hepatite B pelo HBsAg, o IgG e o IgM para toxoplasmose. Vamos repetir mais uma vez a urocultura e o sumário de urina, que é a urina tipo 1, dando atenção à proteinúria, para a gente lembrar da pré-eclâmpsia, e para a infecção do trato urinário. E a ultrassonografia obstétrica, dessa vez, é para avaliar o crescimento fetal, a quantidade de líquido amniótico, a localização e o grau de maturação da placenta. Eu trouxe aqui também, está um pouco fora dessa escala normal entre primeiro, segundo e terceiro trimestre, mas que é muito importante, que é em relação à pressão arterial e à classificação de hipertensão ou então eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Então, uma hipertensão gestacional é aquela que é sem proteinúria, diagnosticada, percebida, né, que começa a se alterar após a 20ª semana e os níveis voltam ao normal depois de 6 a 12 semanas do parto. Uma hipertensão arterial crônica é aquela que já é prévia à gestação ou que começa antes de 20 semanas, porém sem proteinúria. Vê que elas estão verdinhas porque são questões que são acompanhadas pelo pré-natal na atenção primária. Já uma pré-eclâmpsia leve começa a ter proteinúria
e é após as 20 semanas de gestação, e não vai ter nenhum critério de gravidade para a pré-eclâmpsia, que eu vou mostrar já já. A pré-eclâmpsia grave é aquela hipertensão após as 20 semanas e tem algum critério de gravidade. Tendo ou não proteinúria, ela vai ter o critério de gravidade. Pré-eclâmpsia superajuntada é a pré-eclâmpsia numa gestante previamente hipertensa, e a síndrome de HELP é aquela síndrome com hemólise, com elevação das transaminases e com plaquetopenia, que não é acompanhado pela gente, é tudo pelo pré-natal de alto risco. Aqui estão os critérios, que mais uma vez eu peço para que você pause, dê um print, leia, para que você entenda e consiga cuidar, manejar a sua gestante. Lembrando que, atualmente, os níveis pressóricos são acompanhados de proteinúria ou algum desses critérios. Não necessariamente a proteinúria precisa estar presente. De agora em diante, nesses slides, eu coloquei todos os riscos que o Ministério da Saúde traz, tanto para os riscos a serem acompanhados pela atenção primária, quanto os a serem acompanhados pelo pré-natal de alto risco, tanto aqueles para serem encaminhados para uma emergência. Não vale a pena eu ler isso agora, são muitos critérios, também não acho que vale a pena decorar. O que vale a pena é você ter acesso a eles quando a sua gestante estiver lá na consulta, para você poder dar uma revisada, ver se você perguntou tudo que tinha para perguntar e se ela se enquadra em algum deles. Então, assim, não vou falar, só vou deixar você dar seu pause e ler tudinho para você poder ficar por dentro desses critérios. Lembrando que esses são os que podem e devem ser acompanhados pela atenção primária, né? Os fatores relacionados a características individuais da gestante, fatores relacionados à história reprodutiva anterior para as mamães que não são de primeira viagem, no caso, e os fatores relacionados à gravidez atual. Entrando nos fatores a serem acompanhados pelo pré-natal de alto risco, tem os relacionados a condições prévias da gestante, esses também que são condições prévias, os fatores relacionados à história reprodutiva anterior e à gravidez atual. Também ainda da gravidez atual, isso. Lembrando que, mesmo que a gente encaminhe para outro serviço, a gestante não pode perder o vínculo com a atenção primária, até porque ela pode ter o seu problema resolvido e retornar para a atenção primária, bem como a gente precisa acompanhar esse bebezinho quando ele nascer. Então, a gente não pode deixar essa gestante desassistida só porque ela foi referenciada a outro serviço. E esses são os fatores de risco relacionados à gestação atual que devem ser encaminhados para a emergência. Continuando eles aqui. Pessoal, e é isso. Essa aula ficou um pouco grandinha, perto do que a gente tinha planejado, mas o que eu tenho para deixar por último é que não tenham medo nem vergonha de pedir ajuda. O pessoal está lá para isso, então não tenha medo de pesquisar na hora, não tenha medo de perguntar a um médico mais experiente, uma enfermeira, ou então pedir ajuda para um colega seu. A gente sempre conhece alguém que se formou antes, que já está na residência, tem algum contato de algum professor, então não tenha vergonha nem medo. O mais importante aqui é a gente dar a melhor qualidade de vida, a melhor assistência para a nossa gestante e para o bebezinho que está a caminho. Também lembrem da demora permitida e da espera programada, que é um dos pilares da atenção primária à saúde. Então não custa nada a gente pedir para a gestante esperar um pouco e dar uma estudada, ou então pedir para ela voltar no outro dia e revisar em casa, tirar dúvidas e poder acompanhar essa gestante da melhor forma possível. É isso, muito obrigada e podem acessar os outros vídeos dessa série.